Olá! Nesse vídeo, vamos mostrar como inserir as armaduras de forma manual, em vigas retangulares que possuem dente Gerber, usando o grupo de barras. Com a vista frontal da viga aberta, na aba Armadura. Ao lado esquerdo temos as ferramentas do conjunto de barras, enquanto do lado direito as ferramentas do grupo de barras. Com o comando Grupo de Barras ativo, o primeiro passo é selecionar a peça a ser armada, no caso a viga. O próximo passo é selecionar a geometria da barra. Vamos começar inserindo a barra longitudinal, então podemos selecionar dois pontos para definir o seu formato, formando uma reta, e pressionar o scroll do mouse para que o tecla compreenda a geometria. Por fim, selecionar dois pontos para indicar a região a ser armada, que corresponde à profundidade da viga. É importante atentar-se à ordem de seleção dos pontos. Neste caso, vamos selecionar os pontos da esquerda para a direita, para que a armadura seja inserida na posição correta, dentro da viga, respeitando o posicionamento do UCS. Caso a seleção dos pontos tivesse sido feita da direita para a esquerda, a armadura teria sido posicionada na elevação contrária, para cima da viga. Então, para corrigir a posição, no painel de propriedades do grupo de armaduras, bastaria alterarmos o valor do cobrimento no plano para negativo, para que ela fosse posicionada dentro da viga. Alterar o tamanho da barra para 8, atentando-se para selecionar o tamanho referente ao uso para barras principais, e clicar em Modificar. Novamente, podemos ativar o comando Grupo de Barras e adicionar a armadura longitudinal na parte inferior da viga, seguindo os mesmos passos. Selecionar a peça a ser armada. Definir o formato da geometria. E pressionar o scroll do mouse para finalizar. Por fim, selecionar dois pontos para definir a região a ser armada. Como selecionamos os pontos da esquerda para a direita nessa extremidade da viga, não respeitamos o posicionamento do UCS, então a armadura foi posicionada para o lado de fora. No painel de propriedades, alterar o valor do cobrimento no plano para negativo, para corrigir a elevação da armadura. Agora, vamos inserir os estribos na maior seção da viga, utilizando a própria geometria da peça. Com o grupo de barras ativo, selecionar a viga e, em seguida, selecionar os pontos para definir a sua geometria. Pressionar o scroll do mouse para finalizar. A região a ser armada compreende a região entre os consoles, desconsiderando o dente. Podemos notar que os estribos foram inseridos para fora da viga. Isso ocorreu, pois anteriormente definimos o cobrimento como negativo nas propriedades da armadura. Os ajustes realizados no painel de propriedades do tecla se mantêm salvos para a próxima inserção de armaduras, ou até que sejam alterados. Para corrigirmos, basta ajustarmos o valor do cobrimento para positivo novamente. Alterar também o tamanho da barra para 6,3, considerando o uso para estribos. Inserir os ganchos inicial e final a 90 graus. Diferente do método conjunto de barras, o grupo de barras não possui o controle de camadas, sobrepondo as barras. Tanto os estribos quanto as armaduras longitudinais estão considerando o mesmo cobrimento. Neste caso, é necessário realizar o controle de camadas de forma manual, ajustando o valor do cobrimento para as barras longitudinais no plano, e do plano, para 3,5. Repetir o mesmo ajuste para as barras longitudinais superiores. Em relação aos estribos, podemos alterar facilmente o espaçamento entre eles em seu painel de propriedades, nos campos relacionados à distribuição. Dentre os métodos de distribuição, temos a distribuição uniforme pelo número de barras. Distribuição uniforme pelo valor do espaçamento-alvo, onde definimos o valor do espaçamento desejado. Espaçamento exato com variação no primeiro espaço. Com variação no último espaço. E com variação no espaço do meio.
segundo o valor de separação exato com o primeiro e último espaço flexível, e o espaçamento exato, onde definimos o espaçamento de estribo por estribo. Vamos alterar para a segunda opção e definir o valor do espaçamento-alvo a cada 15 centímetros. Podemos modificar para visualizarmos as alterações. Para facilitar a visualização, alterar a classe dos estribos para a classe 2. Para inserir outras camadas de armadura, podemos tanto criar a armadura desde o início utilizando o grupo de barras, quanto copiar a armadura existente. Selecionando as barras inferiores, com o botão direito do mouse, escolher a opção Copiar Especial, Linear. Podemos tanto selecionar a distância de cópia no modelo, quanto defini-la na janela de diálogo Copiar Linear. Vamos considerar um espaço de 3 centímetros. Assim como para os estribos, também podemos adicionar ganchos nas armaduras longitudinais, caso sejam necessários. Para efeito de aprendizagem, podemos definir os ganchos inicial e final em 90 graus, para a armadura inferior. Neste caso, será necessário escolher a opção Gancho Personalizado, para definirmos um ângulo negativo, assim o gancho será posicionado para cima. Lembrando que, se optar por inserir um gancho, será necessário ajustar o comprimento da barra acima, para que não haja sobreposição. Para finalizar, basta inserirmos a armadura de extremidade para a região do dente Gerber. Como mencionado anteriormente, podemos utilizar mais de um método de inserção de armaduras em um mesmo elemento, incluindo o uso de componentes. Não é necessário manter-se somente em um dos métodos. Então, para facilitar e agilizar a inserção, no painel de aplicações e componentes, podemos localizar o componente armadura de extremidade para a viga, número 79, e clicar sobre ele. Selecionar o elemento a ser armado, a viga, e, em seguida, definir o posicionamento. Repetir os mesmos passos para a outra extremidade da viga. Essa armadura também pode ser inserida de forma manual, utilizando os recursos de objetos de construção, como linhas, para guiar a seleção dos pontos. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.